é uma afirmação do Lacan. Ele quer dizer o quê? Que o inconsciente é estruturado através de cadeias significantes. Tá. Não tem mecanismo de defesa lá. Tem a defesa do humano no mundo. Isso tem. Aí vamos falar, né, de metáfora, metonímia. Lacan está dizendo, é assim que o inconsciente funciona. Encadeamento metafórico, eu troco uma palavra pela outra, e eu faço encadeamento metonímico. Eu ponho palavras em sequência. Como é que o sonho se forma? Com esses dois mecanismos. Por que no sonho, às vezes, aparece o meu pai e falando como se fosse meu irmão? Estou fazendo o quê? Estou fazendo um processo, até porque eu não quero acordar, então muitas vezes o que deveria ser falado por uma pessoa acaba sendo falado por outra. Ele se deixa meio confuso e você não acorda, né? É o sistema de defesa. Ele fala, se isso funciona no sonho, é porque o mecanismo principal está lá. Está fazendo exatamente isso. Então, eu escuto como a pessoa fala para poder entender que tipo de substituições ela está fazendo, né? E como é que ela está encadeando a fala. Para descobrir o quê? Para descobrir se alguma coisa falha. O que é a falha? A falha é criar uma palavra nova, é esquecer alguma coisa, é falar e rir. Se a pessoa acabou de falar uma coisa séria e logo a seguir ela riu, tem alguma coisa a ver com recalcado. Beihung, é Beia, tá? Beia, o J. Isso é do Freud, tá? É uma palavra dos textos de Freud. É quando alguma coisa é afirmada. Vem alguma coisa do mundo e eu simbolizo isso. E eu afirmo, eu registro. Não é exatamente, mas para ficar mais fácil, é quando a criança está começando a aprender a falar. Ele fala, né? A linguagem está no mundo, os escritos, está tudo no mundo. A criança vai ser introduzida nisso. Sim. Como é que ela começa a falar? Quem já viu uma criança que começa a falar? O tá, o pá, quer dizer, isso está vindo da fala da mãe, ou até de outras pessoas, mas primordialmente da mãe, e está sendo incorporado ao simbólico da criança. Então, este é o processo que ele fala de Beihung, é o processo de afirmação. Alguma coisa entra, é simbolizado, quer dizer, ganha um significante, ma, pa, ta, pa, né, é tudo significante. Por que é significante? Porque ele tem um lugar específico. Depois ele vai se juntar ma, seria a mamãe ou a mamãe, mas é dois significantes que entraram como ma e se juntaram como mamá. Aí eu já estou começando a fazer o quê? Novos significantes a partir de significantes primitivos. Que ele fala desse Beihung primitivo. Né? Depois ele vai definir melhor isso, ele vai falar, né, que essa fase é uma fase muito importante da criança, porque pode ser que algum desses significantes já entre de uma maneira que não deveria ser desta forma. Ou pode ser que ele seja recalcado, exatamente porque ele não está encaixado nessa cadeia, ou ele pode ser expulso. Ou o que isso gera, né? Se foi recalcado, gera uma neurose. Se foi, né, expurgado ou foi fora cruído, poderia gerar uma psicose. Porque a psicose é a incapacidade de montar cadeias significantes completas. Elas ficam todas interrompidas. A pessoa começa a falar e ela não fala da mesma forma que as outras pessoas falam. O como ela fala é um como muito específico dela. Ele diz assim, isso que foi expulso do simbólico, volta no real. Volta na cadeia significante como é que ela está falando. Por isso parece um delírio, alguma coisa que a gente não compreende.
O neurótico, ao contrário, ele fala com precisão. Dificilmente você vê um neurótico cometer um erro, por isso que a gente pede para a pessoa falar, volta a falar. Ah, mas eu já te falei disso. Não, mas fala de novo, não tem problema. O que é que, na verdade, você está querendo? Que o neurótico dê uma escorregadinha e possa mostrar, talvez, alguma coisa da cadeia que ficou lá prejudicada. Agora, o psicótico, você pode colocar ele para falar a vida inteira que você não vai descobrir o que foi foracluído. O que será que o Schreber foracluiu? O gênero é uma espécie de uma combinação entre o que é o meu corpo e quais são as leis, vamos dizer assim, que regimentam esta fala sobre o corpo. Como eu falo de mim mesmo, como eu falo de como eu estou no meu gênero. E hoje a gente sabe da multiplicidade disso, né? Que abriu porque simplesmente não podia falar, né? Lembra da história do fulano mas está no armário. O que quer dizer tá no armário? Está escondido, não pode falar. A gente bem que ele pode falar dentro do armário, mas só ele vai ouvir. Né? Vai falar para ele mesmo, mas não falava para os outros. Não, abre o armário e agora eu posso falar. Na hora que eu começo a falar, isso se multiplica, essa fala vai abrindo, né? É o gay, é o homo, é o hétero, é o pan, aí vai embora, aí vai um monte de letrinha lá, né? Isso, exatamente. Como é que eu, através do meu corpo, me encaixo nesta lei? Esta lei que não é só o corpo que está mandando, como nos outros mamíferos. Tem a simbolização que eu faço do meu próprio corpo. Cada um dos três, né, para a gente diferenciar claramente um do outro. Ele está dizendo que esses três fenômenos são fenômenos do simbólico. Então ele fala, vamos tentar dar um exemplo? Por exemplo, o que é esse último aí? A Verneinung. É a ordem do discurso. O que isso quer dizer? Como é que eu estou falando, né? Qual é a sequência de palavras que eu estou colocando? E essa é a Verneinung, né? Então, o simbólico, ele vai necessitar que você faça um ordenamento para que você possa seguir o que ele chamou de princípio de realidade. Por que é um princípio de realidade? Porque nós precisamos nos entender. Porque se eu começar a falar aqui tudo fora de ordem, não vai dar para entender. O simbólico, quando ele está sendo expresso, ele depende de uma ordem, de uma sequência, de um encadeamento. Também da gramática, vamos dizer, né? Mas aqui ele não está preocupado com gramática. Então ele está dizendo assim, existe uma ordenação. Essa ordenação, inclusive, ela demonstra a forma como você ordena isso. Isso é como uma espécie de uma impressão digital. Não existem duas pessoas que ordenem a sua fala da mesma forma. A ordenação, né, a sequência das palavras que eu coloco numa frase é muito particular, é só minha. Eu peguei isso do meu pai, peguei isso da minha mãe, fui aprendendo, mas, enfim, eu acabei desenvolvendo uma maneira própria de falar. Ler um texto que alguém escreveu, né? Quando nós estamos ouvindo, menos, mas quando nós estamos lendo, em geral, a sequência que a pessoa coloca não é a sequência que você colocaria. Drangung, o recalque. Isso. Não é a lei do mal entendido, porque a lei do mal entendido é a outra, né? É a anterior. É isto, ele fala, é o que se passa quando isso, e aí ele não determina que isso é isso não cola ao nível de uma cadeia simbólica. Nós também não percebemos claramente esse processo de que estamos fazendo devoluções. Mas estamos o tempo todo num diálogo, recebendo e devolvendo. De certa forma, ele está falando de um objeto, que seria a mãe, depois ele não esclarece aí, mas esta tentativa, porque seria um objeto que iria me satisfazer completamente. Isso não existe. Tá? Há objetos no mundo, né, até mesmo a minha própria mãe, que me satisfaz
mas não completamente. Então, o que é que vai haver, né? Vai haver uma espécie de uma busca deste objeto, mas nunca vai ser encontrado. E aí ele põe um complicador dizendo assim: isto parece ser nosso, mas não é, é do outro. Aí ele vai dizer: o desejo é o desejo do outro. Além de eu não encontrar este objeto, o que eu estou procurando não é meu. Quem é que coloca os objetos no mundo, vamos dizer assim, para que eu os deseje? O outro. Então, o desejo que eu tenho não é meu, é do outro. O que parece que é nosso, e isto também é um fenômeno do simbólico, da linguagem, né? Como eu posso compartilhar do mesmo desejo que esse outro tem, eu pego esse desejo para mim.